Pessoal, boa noite! Nossa, hoje nós vamos ter uma convidada maravilhosa, sensacional, ótima. Aí, Andréa, Denise Marques, Mulheres Equilibristas, Bernardo Burbanov, Cassiano, Rotferana, Mari Frederico. Pessoal, eu quero mega pedir para vocês um monte de coraçõezinhos. Hoje é Adriane Galisteu. Adriane Galisteu aqui com a gente. Nossa, que maravilha. E faz um favor, gente. Muito aviãozinho. Vamos ver se a gente leva hoje para uns 400, 500, para a gente começar já com muita audiência. Vamos embora, vamos ver aqui. Isso. Andréa Rodrigues. Deni. Oi, Deni. Carlos Alfredo Combraia. João Oliveira. Aline Dias. Pessoal, manda aviãozinhos. Isso, por favor. Pessoal, hoje nós vamos começar com um número legal, tá? Nós vamos mostrar para nossa convidada de honra, Carlos, Lília. Isso. Que maravilha. Isso. Deni, escreve o título da nossa live aqui, Deni. Isso. Para todo mundo. Isso, deixa eu ver quem tá aqui. Pessoal, escreve de onde que vocês são, escreve de onde você é, por favor. Isso. Brasília. Nossa, minha convidada de honra já entrou. Pessoal, eu quero pedir para cada um de vocês mandar aviãozinho para 10 pessoas, que eu quero começar lá em cima já. Já quero começar com uma audiência à altura da nossa convidada de honra. Isso. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Nirvana, Maurício, Márcia, Franciele, Mari McCarthy. Isso, turma. Isso, Galisteu já tá aqui, já tá na sala. Só estamos esperando vocês lotarem, tá, pessoal? Tô esperando vocês lotarem. Eu vou até tirar meu casaco que esquentou aqui. Aqui ficou muito quente. Isso. Isso, pessoal. Muito aviãozinho, muito coraçãozinho. Ah, tem que avisar o povo no Telegram. Tem que... Isso. Maravilha, Deni. Deni, escreve o tema aqui pra gente em letra maiúscula para eu fixar o comentário. Isso, pessoal. Chamando. Adriane Galisteu merece. Adriane Galisteu, uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Porque é guerreira, porque construiu a carreira. Isso, Deni. Isso. Pessoal, quem escreve o tema da minha palestra em maiúscula para eu fixar? Isso. Quem escreve com maiúscula? Aí. Isso. Damares Lima. Neiva. Ela é super poderosa. Que maravilha, time, que maravilha. Como se tornar inabalável. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Isso, inabalável. Gente, eu preciso de muitos coraçõezinhos, porque aí o Instagram chama a turma. Aí,
Isso, como se tornar inabalável. A Adriana é top, Adriane Galisteu, que maravilha. Pessoal, por favor, nós estamos com menos de 200 pessoas. Chama no aviãozinho, por favor, por favor. Isso. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Bom, então vamos começar a nossa conversa. Ei, Dri, que bom! Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais com você aqui Muito para obrigada, que bom. conversar com a nossa turma. É isso aí, meus amores, tudo bem? Mais uma vez, uma live com você, Roberto, é sempre bom. A gente sempre aprende, a gente sempre sai pensando. Sabe uma coisa que eu adoro? É quando eu vejo uma live, ou quando eu bato papo com alguém, que eu desligo, mas eu não desligo, entendeu como é que é? Porque eu acho que hoje, essa questão das lives, elas são tão legais nas nossas vidas, porque a gente escolhe o que a gente quer ver, a gente escolhe o que a gente quer ouvir, e depois a gente fica com isso na cabeça. Alguma coisa a gente há de aprender, de mudar, de botar na nossa vida. Então é muito legal. Obrigada pelo convite, viu? Eu dei uma live para a Adriane, e aí foi muito legal o papo. E eu falei assim, não, vem lá. E aí a gente conseguiu marcar. Turma, deixa eu apresentar para vocês a minha Adriane Galisteu. Porque a gente tem uma frase, Adriane, que é o seguinte, nesse mundo de lives, nesse mundo de negócios, a gente usa uma frase na empresa da gente que é assim, não compare o palco dos outros com os nossos bastidores, né? Porque lá fora tudo é maravilhoso, mas lá dentro, aqui dentro, né? E, turma, eu tenho o prazer de conhecer, de estar junto, de ser editor da Adriane Galisteu há muito tempo, muito. E a gente vê a Galisteu, assim, nos cenários, e a gente não sabe a guerreira que é. Adri, eu vou chamar você de essa garota, né? Porque Pô, já ganhei minha noite hoje. Pronto, pode chamar, fique à vontade. Porque a gente está junto já há muito tempo, né? E, pessoal, a live de hoje, que tem a ver com o título do livro que eu vou lançar, Inabalável, eu fiz questão de chamar a Galisteu e guardar esse nome para essa live, porque a Adriane, que a gente chama de Rodri, ela é uma pessoa assim, putz, ela teve a doença do irmão, ela teve problema com, sabe assim, então a gente não imagina que atrás, ou seja, na alma tem uma guerreira. E Adriane, todo mundo já sabe de você glamurosa, poderosa. Eu quero que você fale de você batalhando, as suas, sabe, a luta para você assumir, né? Eu lembro que um dia você falou, olha, a minha ídola é Hebe Camargo, né? E eu estou vendo você vindo, né? Assim, pá, pá. Bom, ensina para a nossa turma, mostra essa guerreira para a nossa turma e conta como é que você monta a estratégia de carreira, de negócios. Sabe, Roberto, eu já adorei o nome da nossa live, né? Porque eu acho que a gente tem que acreditar na gente. Primeira coisa, mesmo quando eu tinha todas as chances de dar errado, e olha que eu tinha tudo para dar errado, eu acreditei em mim. Eu não desisti de mim. E olha que eu tinha pouca coisa para me agarrar, bem pouco. Mas o pouco que eu tinha, para mim, estava ok. Assim, eu tinha minha história, minha verdade e o meu sonho. Muita gente, eu falo isso para todo mundo que me pergunta, poxa, eu queria tanto trabalhar na televisão, ou minha filha queria trabalhar nisso, eu queria, agora que está saindo da faculdade, como é que faz para ingressar na primeira... Gente, antes de mais nada, não importa o que você queira fazer, mas se é isso que você quer, não desista. Porque assim, o mundo vai tentar te fazer desistir.
o Aham. mundo. Porque é incrível, você só percebe como você escolhe direito quando você passa poucas e boas e não desiste. Aí você fala, bom, puta, eu nasci para esse negócio aí mesmo. Porque eu vou te falar, eu tinha tudo para desistir. No meu caso, antes de começar, eu já tinha tudo para dar errado. Até eu quero falar sobre as barras invisíveis, que é um projeto que eu tenho para falar com mulheres, porque essa é uma característica muito feminina, Roberta. Você que entende bastante da nossa cabeça, você Aham. sabe do que eu estou dizendo. Nós, mulheres, a gente tem uma tendência a, por algum motivo, variar muito a nossa autoestima, né? Então, não é sempre que a gente está com a autoestima bem trabalhada e acreditando na gente. E no meu caso, não é diferente. Não tem nada a ver com a cor do cabelo, com a cor do olho, com o peso na balança, nem com a conta bancária. Porque eu sempre tive esse olho, sempre tive esse cabelo, talvez um pouco mais loiro, um pouco mais moreno, mas assim, nunca mudou a minha questão de acreditar. Então, a primeira coisa tem a ver com essa verdade na minha vida, que é deixar para lá o que os outros estão achando e estão pensando e acreditar naquilo que eu acho que realmente vai fazer a diferença na minha vida. Nunca atrapalhei a vida de ninguém, nunca deixei ninguém atrapalhar a minha. Quer dizer, entram, né? As coisas acontecem, mas isso que eu estou querendo te dizer é que eu tenho dia e hora para parar de sofrer, dia e hora para parar de chorar. Eu coloquei isso na minha vida. Eu não fico chafurdando muito no meu problema. E olha que eu tenho um puta monte de problema, porque todo mundo é humano, a gente tem um monte de problema. Aham. E assim, eu acho que essa é uma questão importante de se falar. Acho que hoje em dia as pessoas, a gente começa a achar que o nosso problema é muito importante, é muito grave, ele é muito... E a gente vai apagando a chama, sabe? Vai desanimando, vai desanimando. Eu acho que a gente não tem que rir de acidente de trem, mas a gente tem que ter muitos motivos para ser feliz. Para a gente conseguir ser inabalável, a gente não pode se abalar com qualquer coisa, de qualquer Aham. maneira, por qualquer coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, acho que a vida te dá 1000 motivos para você se abalar, você deve entendê-los, mas não deve chafurdar neles por muito tempo. Faz parte desanimar, faz parte chorar, faz parte deprimir, mas não faz parte você se auto-sabotar. Basicamente. Conta para a nossa turma, assim, um dos grandes desafios e como é que você manteve o foco e passou por cima da encrenca. Ó, um dos grandes desafios da minha vida foi logo no começo da minha história, porque eu fui conhecida através de uma tragédia, né? A tragédia de um homem amado no mundo todo. Então, assim, imagine uma menina de 19 anos, pobre de Maré Desci, lá na Lapa, sem muita noção assim das coisas, do tamanho do Ayrton. Eu não tinha nem noção muito do tamanho. Eu falo que o Ayrton não tinha noção do tamanho dele, nem do quanto ele era amado. E eu não tinha noção também. Eu Aham. sabia, né? Porque você está junto, você vai vivendo ali, enquanto você está na situação, você não enxerga essa situação. E para fazer o exercício de sair da situação, estando na situação, você tem que ser muito analisada, não era meu caso naquela época. Então, assim, eu Aham. realmente estava sem noção nenhuma do que estava acontecendo. Mas acho que essa foi a minha primeira grande batalha perante ao público, não perante a vida. Perante a vida, minha batalha começou mais cedo. Eu perdi meu pai com 15 anos. Perdi meu pai para o álcool. Então, isso na minha cabeça já era um problemaço. Porque eu lembro da minha mãe indo buscá-lo na rua, caído na calçada. Lembro do meu pai cantando alto na rua, contando piada alto. Eu achava aquilo divertido e lembro da minha mãe chorando de vergonha. Então, na minha cabeça, o nó começou antes. Logo Aham. depois que meu pai faleceu, o meu irmão, que já usava drogas, decidiu então ser o homem da casa. Uma pessoa que já não tem estrutura, resolver tomar conta da casa, piorou muito a situação da gente, né? Que eu tô rindo de nervoso, viu, gente? Porque para contar essa história tem que respirar, relembrar, não é fácil. Então, assim, a minha batalha começou antes, mas a minha batalha para o público, até aí vocês não me conheciam. Eu já tinha o meu trabalho, eu era modelo, fiz magistério porque minha mãe me obrigou. Acho que ela me obrigou porque ela não confiava muito no meu taco, no que eu queria fazer, que era isso, né? Que era trabalhar com comunicação. Eu já era modelo, mas ela achava que a qualquer momento esse negócio podia dar errado. Então, vai fazer magistério, que você tiver que dar aula, vai dar aula. Eu fiz para agradar minha mãe o magistério. Mas aí, quando tudo aconteceu com o acidente do Ayrton, eu me vi numa situação muito delicada, porque ao mesmo tempo eu tinha que retomar meu nome, retomar minha história para poder ter trabalho.
as pessoas naquela época me chamavam de qualquer coisa, de namorada do Ayrton, noiva do Ayrton, oportunista, aquela lá que estava com a Ayrton, menos de Adriane. Então, a minha grande batalha pública foi mostrar para as pessoas que eu tinha nome, que eu tinha caráter, que eu era filha da dona Ema, que eu tinha uma história para contar e que aquela história que eu tinha vivido, apesar dela ser mundial, famosa, com um homem amado no mundo inteiro, ela também me pertencia. Então, eu tive algumas batalhas internas que eu tinha que contar, ficar no segredo, e tive essa batalha que muita gente ficou do meu lado naquele momento, sabe? Que viu, que acompanhou e que me deu a chance de falar. Naquela época, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha... Porque hoje todo mundo abre câmera e se defende, sabe? Vai lá, coloca seu ponto de vista. Naquela época, eu dependia das entrevistas, eu dependia dos jornais, eu dependia da boa vontade dos jornalistas para me dar um espaço. Então, foi uma luta muito forte. E contra muita gente que, por algum motivo, falo que por puro preconceito, porque eu sofri isso na pele. Não pense você que ser branca, loira, namorada de um ídolo, também não sofre preconceito. Quando eu vejo as pessoas falando sobre preconceito, eu falo, rapaz, é muito preconceito que eu vivi, viu? E continuo. E é muita gente julgando, porque o ser humano é assim. O ser humano tem esse lado preconceituoso, tem um dedo para apontar para o outro. Está sempre pronto para apontar o dedo para alguém. Então, assim, às vezes a gente acha, ah, não, imagina, branca, de olho claro, e que preconceito. O quê? Mas não foi pouco, foi muito, de entrar num lugar e ver gente saindo, sabe? Eu experimentei isso na pele várias vezes. Então, assim, gente, as lutas, elas existem para todo mundo. Eu não estou aqui para... Mas eu queria mostrar esse outro lado, assim. Problemas a gente tem, mas a forma como você lida com eles e como você administra as oportunidades é que eu acho que é o X da questão. Eu acredito nisso, sabe, Roberto? Eu acho que essas voltas, assim, essas voltas que a gente tem que dar, e eu continuo dando, né? Porque a vida continua me desafiando e eu tenho que ficar me reinventando e dando volta, e assim vai ser eternamente. Quem não nasceu em berço de ouro, tem que correr atrás a vida toda. É a vida toda correndo atrás, não é? Adriane, eu quero fazer um comentário para a nossa turma que está aí, depois vão assistir a live, porque o outro lado, né? Você tinha perdido, entre aspas, o amor da sua vida, né? Então também você estava frágil, né? Que eu lembro que a gente conversou no almoço, né? Quer dizer, não é que você tinha uma empresa e a empresa estava com problemas financeiros, né? O seu coração estava... Porque era, assim, ninguém falou ainda desse amor, porque era um puta amor, né? Então não era uma transa, né? Não é sair ontem à noite e hoje cedo... Acho que é legal você falar isso para as pessoas, né? Porque quando a pessoa está com a perda de um grande amor, putz, fica muito mais frágil e fica muito mais vulnerável, né? Não, e além de tudo, eu tinha as duas coisas. Eu tinha a empresa quebrada, brinco com a empresa, mas assim, eu tinha zero dinheiro na minha conta, zero. E tinha zero condições de me recuperar emocionalmente. Porque eu estava naquela situação, meu mundo caiu de repente, o mundo de todo mundo, né? A gente assistiu o Ayrton morrer fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, e muitas questões batiam na minha cabeça, assim, sabe? Porque, poxa, eu estava do lado de um cara amado, com 33 anos de idade, cheio de saúde, que morre fazendo aquilo que ele mais sabia fazer e não realiza os sonhos que ele sempre falou que queria realizar. Isso ficou na minha cabeça e fica na minha cabeça até hoje, quando eu penso em sonhos. Ele tinha 3 sonhos. 1, correr na Ferrari. 2, ter um filho. 3, conhecer a Disney. Ele morreu sem realizar nenhum dos 3. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Um homem daquele tamanho, com aquele poder, não realizar os sonhos. Então, assim, as lições que eu fui aprendendo com as dores, também com os amores, né? Com as questões do amor, me fez essa mulher que eu sou hoje também. Então, assim, eu fiquei do lado dele e eu tenho certeza que eu
levei para ele toda a jovialidade, a irresponsabilidade de uma menina de 19 anos para um cara que era super responsável, que era super exagerado nessas questões. Ele não se dava o luxo de... Eu falava para ele, você não precisa mais treinar tanto, você já é tricampeão mundial. Ele morria de rir, falava, vou morrer treinando. Eu não consigo... Ele não cabulava um treino, Roberto. Um treino ele não cabulava. Eu falava, mas porra, ninguém tá treinando, todo mundo começa a treinar na sexta, por que você começa na quinta? Ele fala, por isso que eu sou tricampeão mundial. Então, assim, tinha umas coisas que eu queria quebrar na verdade dele e que aos poucos eu fui conseguindo. Por exemplo, eu falava para ele assim, deixa seu cabelo mais comprido, fica mais bonito, você vai ficar mais jovem, você não precisa ter o cabelo tão curto. Podem reparar que no final da vida dele, o cabelo dele já estava mais comprido. Não precisa fazer a barba toda hora, fica mais esculhambado. Coisa de menina, imagina. Detalhes. Aí eu te pergunto, né? Porque as pessoas falam assim, poxa, por que será que ele namorava você? Eu também não sei responder. Porque ele podia ter a mulher que ele quisesse. Eu brinco que ele podia namorar quem ele quisesse. Ele era um cara muito, muito amado. Ele era o filho que toda mãe queria ter. Ele era o namorado que as meninas queriam ter. Ele era o amigo que as pessoas queriam ter. Porque ele era um cara muito mais legal do que simplesmente o tricampeão mundial que muita gente conheceu. Eu coloco o tricampeão mundial, o gênio das pistas, até em segundo plano. Porque ele, como homem, ele, como ser humano, ele era mais valioso ainda. É louco isso, né? É muito inacreditável. Então, quando eu perdi muita coisa. Eu perdi, além de perder essa figura que todo mundo amava, eu perdi o namorado, eu perdi uma referência, eu perdi uma pessoa que me dava uma segurança numa vida tão difícil que eu tinha em casa. Então, de repente, eu falei, e agora? Mas e agora eu quero contar uma coisa. E agora eu nunca tive vergonha de falar. Eu nunca quis esconder os defeitos, os medos. Então, muita gente me ajudou, sabe? Assim, isso é uma coisa importante de dizer. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, porque naquela época o Braga, que é o doutor Antônio Carlos de Almeida Braga, está vivo até hoje, está bem velhinho. Eu fui visitá-lo há menos de 2 meses, antes dessa pandemia toda. Graças a Deus passei na casa dele, consegui vê-lo, ele não fala mais, mas eu olhei bem no fundo do olho dele, com toda a gratidão do mundo, que ele sabe que eu tenho. Ele foi meu anjo da guarda, foi a pessoa que me estendeu a mão e falou, Adriane, vem cá, vou te ajudar. Do nada. E eu fui, também sem conhecê-lo. Eu fui morar na casa dele de favor, fiquei 1 ano em Portugal. E foi aí que tudo começou a acontecer na minha vida. Então, esse homem foi genial na minha vida. Assim como ele, outras pessoas foram muito importantes. O Nirlando Beirão, baita jornalista que escreveu meu livro, que faleceu agora há pouco, com uma doença horrorosa, mas um cara jovem, genial, uma pessoa que eu amei muito durante a minha vida, sabe? Foi amigo, confidente, gente fina demais. E outras pessoas importantes, o Nizam Guanais, eu nem sabia o tamanho dessas pessoas, elas estavam perto de mim, eu não tinha noção direito de quem elas eram, mas elas estavam perto de mim porque o Braga colocou essas pessoas perto de mim. Então, eu tive um anjo da guarda que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Então, eu sou muito grata a quem me ajudou. Então, gratidão, por exemplo, é uma coisa que eu descobri na vida que a gente não consegue aprender. Ou a gente tem, ou a gente não tem. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque depois de tudo, tantas coisas aconteceram, eu também ajudei muita gente. Eu também fui anjo da guarda de muitas pessoas e não tive a mesma resposta que eu um dia dei, sabe? Que eu dou até hoje. Então, assim, eu também descobri que a gente tem que fazer as coisas porque a gente tem que fazer. E não porque os outros vão fazer assim, vão fazer assado, ou porque você faz de um jeito, você espera que aconteça, não vai acontecer. Então, coisas que eu aprendi na vida para ser inabalável, eu até acho que eu não sou inabalável, não. Mas para eu conseguir dar essas voltas por cima e não desistir, que é uma maneira da gente ser inabalável, da gente ter orgulho da gente mesmo, primeiro, eu acho que é acreditar na gente, acima de tudo, né? Segundo, não esperar do outro. Não espera nada. Não espera nada. Porque, assim, essa coisa do esperar na vida é nó. Vai dar nó. Você vai se decepcionar, vai se frustrar. As coisas não vão acontecer. Não adianta. Mesmo que seja a pessoa que tem tudo para te dar, ela não vai rolar. Faça sozinha. Sabe? Se vire. Vamos atrás. Vai tomar um monte de não. Vai tomar
um monte de invertida. Beleza, eu tomo não até hoje. Pense não, que eu sou a Galisteu, e daí que você é a Galisteu? Dane-se, vai tomar não. Tomo não. Roberto, você toma não, não toma? Nossa Senhora! O tempo Você vai lá todo. para a Índia tratar do seu espírito. Por quê? Lógico, para estar sempre centrado. Mas, vê, vai ter sempre buraco na nossa estrada. E a gente tem que ter prazer de superar a encrenca. Se a gente não tem esse prazer, a vida não tem graça, né? Porque o Osho dizia uma frase, ele fala assim, gente, a vida não é um canal que te leva até onde você quer. A vida é um rio no meio da floresta. Então vai ter buraco, vai ter árvore, vai ter macaco. E essa é a riqueza para a gente curtir. E quem não tem esse prazer, eu acho que não entende assim agora, o outro lado, a vida não é um problema. A vida é um mistério a ser vivenciado, né? Eu adoro esse mistério, né? Às vezes eu brinco comigo, eu estou pegando um avião para algum lugar e eu falo para mim, como se eu estivesse vivendo o roteiro de um filme. Eu falo assim, agora ele pegou o avião para Helsinki, nesse voo, e aí eu começo a contar a história que eu estaria vivendo ao pegar esse avião. Porque eu acho que é muito isso a vida, né? Assim, você também tem essas ideias, assim, você está indo num lugar, você fala, você se sente dentro de um filme, como se tivesse um roteirista escrevendo esse filme que você é o personagem vivendo Eu ali. adoro. Você sabe que eu faço um exercício, é muito louco isso. Isso é uma coisa que acho que eu nunca contei, mas eu vou contar aqui para vocês. Não vão me achar de maluca, Oba! depois vão falar que eu sou maluca, hein? Eu faço uns exercícios antes de dormir de escolher o meu sonho. Aham, E aí eu fecho os meus olhos assim e começo a pensar no que eu gostaria. Sei lá, eu sonho em ter uma casa, por exemplo. Aí eu penso como vai ser minha casa, eu morando nessa casa. Aí eu sonho, adormeço, pensando num sonho que eu quero realizar. Eu sonho, adormeço, pensando naquilo que eu quero sonhar. E vou dizer mais. Quando por algum motivo eu acordo no meio do caminho e eu não estou sonhando aquilo que eu estou sonhando, pois eu paro e volto para sonhar naquilo que eu estou sonhando. Eu mudo até o final do meu sonho. Se eu precisar mudar, eu mudo. E eu não levanto da cama enquanto eu não termino o meu sonho do jeito que tem que ser. Não venha terminar meu sonho ao contrário do que eu quero, que eu sou ariana, eu não vou querer. Então, se eu tiver tempo, eu vou ficar escolhendo meu sonho até... Então, assim, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é uma verdade na minha vida, eu faço isso sempre e funciona para mim. Por quê? Porque eu gosto da vida. Você está falando dessa coisa de acreditar num filme, de sonhar, de imaginar um filme quando você está... Isso faz parte da vida de quem é feliz, de que gosta do presente que é a vida. Eu entrevistei o Dr. Zeballos, que, aliás, eu deixei até no meu IGTV essa live. Entrevistei agora, semana passada, falando um pouco de tudo que a gente está vivendo, né? Que é essa angústia que estava fora dos planos de qualquer um de nós. Como lidar, como fazer e tudo mais. E uma coisa que ele me disse na live, que eu fiquei impressionada e que eu adorei ouvir, é que ele falou, olha, ele é um dos maiores imunologistas do Brasil, ele é um puta craque. E ele aham, falou assim, que já está provado que vive mais, não necessariamente quem é mais saudável, mas sim quem gosta mais de viver. Quem luta aham, pela vida, quem acredita na vida. Eu fiz um pacto com a felicidade desde que a tristeza invadiu minha vida. Eu descobri que o meu lugar não é lá. Quando eu fico triste, quem me conhece aqui na live, quem conhece um pouco da minha história, quem tem mais intimidade comigo sabe. O meu brilho vai todo embora. Eu dou uma sumida, eu sumo de mim, eu fujo do espelho. É fácil perceber quando as coisas não estão andando bem comigo, porque eu não aham, consigo viver muito tempo assim. Eu sou uma mulher que gosta das coisas da vida, eu gosto dos desafios, eu gosto de conseguir, sabe, chegar e falar, ó, cheguei lá, tá aqui, ó, tava todo mundo achando que não ia rolar, rolou. Seja num contrato, seja num projeto, numa viagem. Eu gosto eu gosto da vida, das questões que a vida me coloca. E isso é uma coisa curiosa, eu ouvi isso de um baita de um imunologista, ele falou, tá provado, cientificamente provado, vive mais quem gosta mais da vida. aham. E é interessante, né? Eu estava lá na Índia e o pessoal da Índia fala assim,
não é que morre porque deu vírus. Quando a alma já está falando, ó, quero ir embora, aí a gente desapega. Mas é muito legal a gente falar para a gente mesmo, né? Pode me trazer encrenca, né? Eu uso isso comigo, né? Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui fazer a minha primeira palestra em convenção de marketing multinível para a Amway. E sempre fica aquela coisa, não, tem 5.000 pessoas, estou falando 1900 e antigamente, né? 1990. E eu não sabia... Bom, eu sou um dos inventores de palestra, né? E aí o pessoal fala, olha, tem 2.000 pessoas, você vai vender livro, dá um desconto, dá um desconto. E o pessoal chegou para mim e falou, olha, vão ter 20.000 pessoas. Não, você podia dar um desconto, não sei o quê. Aí eu cheguei para fazer o evento e não eram 20.000 pessoas, eram quase 30.000 pessoas. Não. E aí, quando eu cheguei como um cantor de rock, né? Os seguranças, que porra é essa, né? E os caras assim, não, Roberto, você é uma surpresa, eu falei, eu quero ver, né? Quando eu olhei aquele monte de gente, meu cérebro falou, meu Deus, ferrou, né? E aí eu inventei nesse dia uma frase para o meu cérebro, que é assim, eu acho pouco. Então, sempre que cai uma coisa encrencada, eu já treinei meu cérebro, e eu falo assim, eu acho pouco. Aí eu falei umas 5 vezes, sei lá, tinha 30.000 pessoas. Aí eu falei assim, eu acho pouco, vai ficar legal quando tiver 100.000. E aí eu fiz uma palestra no Estádio Azteca, no México, que devia de ter quase 100.000. Aí quando foi para 100.000, eu falei, essa vai ser legal, que é o meu número. Mas aí eu já tinha treinado muito. Mas eu tenho esse truque comigo, né? Quando é um problema, ou quando é uma situação que aparece, que o meu cérebro fala, meu Deus, ferrou. Eu falo assim, Roberto, eu acho pouco. Daqui a pouco vai ficar do seu tamanho. O que você faz com o seu cérebro quando tem um desafio encrencado? Como é que você avisa ele? Tem algumas coisas que acontecem. Eu lembro logo, olha, eu tenho uma relação com a minha mãe que é muito importante. Muito importante. Ela continua sendo minha mãe. Eu, no auge dos meus 47 anos, ela liga aqui para mim e me dá esporro como se eu tivesse 15. E tá tudo bem, porque eu dou para ela esse poder, essa chance de falar, ó, ela é minha filha, e enquanto eu falo sempre, eu preciso dela como filha e como amiga. Mas eu adoro essa questão de ser filha dela. Então, assim, para ela, eu ainda sou a filhinha dela pequena, como eu trato o Vitório. Você não sabe o que ela é comigo, assim, de mãezona, mas não mãezona fã, mãe de mim, não é essa mãe, não, é uma mãe firme, sabe? Cobra. Ela é uma pessoa que o meu cérebro trabalha num momento desse, por exemplo, porque ela é quando me vê um pouco fora do prumo, porque a gente não engana a mãe nunca, né? Ela logo faz questão de me lembrar da onde eu vim, como era a minha vida, porque a casa da Lapa, a casa que eu nasci, está lá até hoje, que é a casa da minha mãe. Então, hoje a casa a gente guarda coisas lá, coisas que eu ganho de fã, muito da minha história que minha mãe recorta, tudo que sai a meu respeito, tá tudo lá. Tem muita foto, então tem muito da minha história nessa casa. Olha e ela logo faz questão de me lembrar. Então ela fala, e é curioso isso, porque é uma forma que ela tem de me mostrar, porque assim, eu posso não saber para onde eu estou indo, mas eu sei para onde eu não quero voltar. Não que eu não tenha amor por aquela casa, mas aquela estrutura, aquela vida, eu não quero voltar para lá. Eu quero continuar ganhando coisas e melhorando e aprendendo e tendo mais recursos, né? Então é uma coisa que quando a casa tá feia para o meu lado, eu já logo lembro que a chance que eu tinha era tão pequena e eu conquistei muito mais do que eu imaginava. Então, é fácil de retomar, sabe? De organizar a minha cabeça. Mas quando eu vejo por exemplo, sei lá, palestra. Palestra é uma coisa que eu faço pouco. Eu gosto de fazer encontros, eu gosto de bater papo. Eu falo muito. Então, eu gosto de bater papo, eu gosto de responder pergunta, eu gosto de trocar com as pessoas. Eu não gosto de ficar falando sozinha lá, papapá, papapá, papapá. E aí eu criei essa coisa do Barras Invisíveis. Eu ainda não fiz, porque eu sou uma barra também. Para eu comer, eu sou muito cheia de iniciativa e de pouca terminativa.
Entendeu como é que eu Olha, sou? Eu adoro começar um monte de coisa. Aí, na hora de terminar o negócio, eu fico um pouco com medo, fico um pouco insegura, acho que ainda não é a olha. hora. Agora, você está falando um lance que eu quero grifar para a minha turma. Ah, no Japão tem uma frase que é assim: as árvores mais altas têm as raízes mais profundas. E eu vejo, né, minha mãe era empregada doméstica e meu pai ficou órfão. Então, eu tive uma infância muito desafiadora. E às vezes as pessoas falam: Roberto, mas você conta isso na palestra, você não devia de contar, você devia de deixar no ar, né? E o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas que não têm raízes, que cortam as raízes, que negam o passado, elas ficam muito frágeis, muito Eu acho vulneráveis. também. E, e eu acho e isso que você está falando é importante. Eu também não quero voltar para Vila Margarida, onde eu morava em São Vicente, mas eu sei que eu vim de lá e eu sei que isso faz parte da minha história. E É ter muito como importante. referência, não perder a referência. Isso que você está dizendo acontece, por exemplo, com música. Olha que coisa louca. Às vezes você vê um cantor que começa cantando um estilo musical tal e ele arrebenta. Depois que ele arrebenta, ele não quer mais cantar aquele estilo, ele quer mudar o estilo dele, ele quer cantar outra coisa. E aí Aham. você não reconhece mais aquele cantor. Isso já, claro que eu não vou dar nomes aqui, porque não é essa a questão, mas assim, a gente já viu isso acontecer no Brasil com gente super talentosa que de alguma maneira renega o passado. Ou Aham. tem vergonha do passado, ou nunca achou que aquele passado fosse a verdade, encontrou aquela forma para chegar onde queria para depois mostrar outra coisa, mas as pessoas gostaram dele fazendo aquilo que ele fazia. Então, eu sou uma mulher que eu não tenho nenhum problema em responder perguntas. Não tem a hora do esse assunto, eu não respondo, eu não falo. Não tem esse momento. A única, para eu falar que não tem, hoje tem. Mas até bem pouco tempo atrás não tinha. Aham. Hoje eu me dou o luxo de não falar de política, porque hoje virou um nó a vida Nossa. política. Então, assim, você não pode falar de política. Hoje não vale a pena falar de política, porque ninguém merece falar de política. Então, a única coisa hoje que eu falo não é para falar de política. O resto, meu amor, não tem não. Então, assim, com vergonha, com erros, com acerto, com orgulho, sem orgulho, mostrando a real. Acho que as redes sociais existem muito para isso também, né? Para a gente se Aham. encarar aqui e falar das nossas alegrias e das nossas tristezas também, dos nossos defeitos, do nosso jeito. Eu acho que isso deixou a gente mais de verdade. E acho que a gente gosta de coisas que são de verdade. O brasileiro gosta do cara que é de verdade. Direne, eu quero te aproveitar. A gente tem, na minha comunidade, muitos palestrantes. A gente tem curso para formar palestrante, a gente tem os amigos palestrantes. E um dos desafios que eu acho do palestrante, que até eu tenho uma palestra no curso que eu falo assim, de insignificante a importante. Por quê? Porque se o palestrante ele não chegar e subir no palco e falar: eu sou foda, eu vou ajudar você, se ele não tiver essa atitude, ele fica muito insignificante no palco. E você, putz, nesses anos todos, você entrevistou gente, você viu gente simplória virar poderosa, você viu gente poderosa murchar. Dá umas 3 dicas para os nossos palestrantes, principalmente que estão começando, como que eles encorpam, né? Por exemplo, a gente se conhece há muito tempo. Você cresceu dentro de você, né? Não de altura, mas você cresceu. Vai lá, 3 dicas, pessoal. Pega o papel, pega o caderno e toma nota. 3 dicas para encorpar, para virar aquele palestrante que você fala: caralho, como esse cara cresceu. É difícil, né? Escolher 3 dicas, você sabe disso, o quanto é difícil, porque depende muito de muitas coisas, depende com quem a gente está falando. Cada ser humano tem o seu calcanhar de Aquiles aí. Então, Aham. né, no meu caso, eu posso esquecer a possibilidade de não ficar nervosa. Esquece. Porque assim, se você consegue entrar com o pé nas costas e falar, e fazer, e acontecer, alguma coisa está errada.
Então, acho que isso eu aprendi com a Bibi Ferreira muitos anos atrás. Bibi Ferreira, Maravilhosa. maravilhosa, ela ficava nervosa para entrar no palco. Tremia. Olha, a Bibi Ferreira, Depois aos de 90, 10 minutos, ela encaixava no corpo, mas os primeiros 10 minutos dela eram dificílimos para ela, não para a gente. A gente assistindo não percebia nada, mas para ela eram difíceis, porque esse estado de nervoso deixa a gente mais atento, mais alerta, mais colocado. É importante você não relaxar nunca. Então, assim, primeira coisa, o palco, por mais intimidade que você tenha com ele, você tem que respeitar. Seja um palquinho desse tamanho, um palanquinho, seja falando para uma pessoa, para 3 ou para 30 mil ou 100 mil, não importa. A partir do momento em que você tem o poder de falar para alguém e você estar num lugar, seja um palco, seja, você tem que respeitar aquele lugar. Então, essa é a primeira coisa. Não espere fazer... Posso te interromper para fazer um comentário? Claro. Tá falando? Gente, para mim tem uma frase. O palco, gente, é como a água do mar. Você pode conhecer, você pode estar olhando, mas você tem que estar esperto. Eu concordo totalmente. Eu também ainda sinto um friozinho, e é o seguinte, o palco é como o mar. Você pode estar enxergando tudo e, de repente, vem uma onda e te arrebenta. Então, é legal isso que você está falando. Precisa respeitar o mar. Sabe? Sim. Você tem que estar lá, você tem que estar inteiro lá. Essa é a segunda coisa. Tá num lugar pensando numa outra coisa, ou no que você vai fazer, ou com o tempo. Sabe aquela gente que chega para fazer um trabalho, que já fala assim, olha, eu tenho hora para sair. Já não tá bom. Já deu ruim, gente. Então, assim, quando você vai para um lugar, eu sei porque por exemplo, eu sou contratada para fazer evento, para não sei o quê. Claro que eu tenho um horário no meu contrato, mesmo que seja um evento de presença. Eu tenho o meu horário de começar e meu horário de terminar. Mas eu nunca cumpri o meu horário de terminar. Nunca. Porque se eu acabo o meu trabalho antes, beleza, eu posso ir embora antes. Mas na maioria das vezes eu quero dar um beijo, eu quero tirar uma selfie, eu quero bater um papo. Eu gosto de fazer o que eu faço. Então, assim, chegar querendo ir embora, você já não chegou. Porque você não fica 100% ali. Então, a segunda dica que eu dou, além de respeitar o palco, é relaxar em relação ao horário. Então, se você não pode, é melhor falar não do que falar sim e fazer pela metade ou querer ir embora. Ou se entrega. A gente só consegue fazer aquilo quando você está 100% aquilo, seja o que for, seja onde for. Não precisa ter a ver com grana, não. Eu só consigo ser legal com meu filho se eu largar essa porra desse celular e brincar com ele de verdade. Brincar com ele com o meu celular na mão, olhando de vez em quando o WhatsApp, eu não estou brincando com meu filho. E eu aprendi isso com o meu filho, inclusive, que ele fala, mãe, você não está brincando comigo, você larga seu telefone. Eu falei, você tem toda a razão. Então, quando eu vou brincar com o Vitório, eu vou brincar com o Vitório. Eu não vou brincar com o Vitório olhando se alguém vai me telefonar ou sabendo que eu tenho... Se eu estou lá, eu estou lá. Então, você esteja 100% aonde você quer estar, aonde você tem que estar. Eu acho que essa é a segunda coisa importante. Porque isso tem a ver com foco também, né? A terceira coisa, sei lá, deixa eu tentar achar. A terceira coisa é acreditar naquilo que você faz, né? Eu acho que amar o que você faz e acreditar naquilo que você faz. Porque às vezes você faz porque te dá uma grana, às vezes você faz porque você tem talento para isso, mas não é exatamente o que você gostaria de fazer. Não é exatamente o seu sonho. Não, aí já também não acredito. Você sabe, Roberto, que quando eu faço algum produto, por exemplo, é legal falar disso, porque para assinar um produto com o meu nome, eu sou uma das artistas que tem menos produto licenciado, porque eu sou muito chata para isso. Eu acho muito perigoso você assinar uma coisa que você não usa, ou que você não gosta, ou que você não acredita, só por uma questão da grana em si. Eu acho que seja o que for. Eu tenho produto com a Jequiti. Eu não estou aqui fazendo campanha, não. Estou aqui falando, dando uma explicação. Aí as pessoas falam, que você usa Jequiti para cima de mim. Jequiti, produto barato. Né? Gente, eu fui para Paris, eu fui para Nova York para fazer o meu perfume da Jequiti.
ele não é feito aqui no quintalzinho da minha casa só. Ele também nasceu no quintalzinho da minha casa, porque a ideia nasceu daqui, mas eu fui para Paris, eu fui para Nova York, eu fui falar com perfumistas e a gente fez essa fragrância lá, para trazer para cá. E a gente consegue envasar aqui, porque aqui é mais barato. Para quê? Para poder caber no bolso das pessoas. Agora, se você tirar a marca, que é uma coisa que tanta... Minha mãe está me ligando, ó. Dona Ema, que deveria estar na live assistindo a gente, está me telefonando agora. Vamos ver se ela vai cair a ficha dela, que ela não vai poder ligar de novo. Vamos ver. Mas é curioso isso, porque a gente tem que entender, às vezes, que o fato de caber no bolso não significa que o produto é ruim. E não significa que eu não uso. Tudo que eu assino, eu uso. Eu assinei uma linha de bolsa durante 5 anos. Durante 5 anos, eu só usei as bolsas que eu assinei. E ponto, e acabou. E a Chanel e as outras que eu achava maravilhosa, que dane-se. Eu usava, era a minha mesmo. Porque a vida é assim. E agora, na quarentena, isso ficou mais provado do que nunca. Porque você passou 40 dias, eu estou quarentenada há 90 dias. Mas eu estou aqui na noventena, usando pijama, moletom, não fiz a unha, estou me virando com as coisas. E as roupas estão achando que eu morri. Entendeu? E a roupa no armário e falar, amor, deve ter morrido, porque eu nunca mais nem abri. Tem coisa lá que eu nem abri mais. Então, assim, só para mostrar que a gente não precisa, que a gente sabe que não precisa. Então, faz parte a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu assino um produto, ou quando eu vou para o palco para falar, eu estou lá falando uma coisa que faz parte da minha vida e que eu participei para criar. Eu não estou lá só porque eu estou ganhando um aqué, que é importante na minha vida, e que eu estou fazendo lá, vou fazer aqui, vou falar que esse negócio aqui é bom e foda-se. Eu já, graças a Deus, hoje eu tenho possibilidade de viver essa experiência. Claro que no começo da carreira você não tem opção. Eu não tinha opção, eu não tinha dinheiro. Então, para mim, o dinheiro que entrava, do jeito que entrava, eu fazia ele valer. Mas também eu não tinha produto licenciado naquela época. Então, é um pouco diferente. Hoje, que eu tenho esse privilégio, né, de poder escolher, de poder experimentar uma nova relação com essa questão do trabalho, eu respeito demais isso. Então, isso eu estou querendo dizer, porque a terceira coisa tem a ver em acreditar, você fazer aquilo que realmente faz diferença para você. Quando você vai contar uma história, conta uma história que mudou a sua vida, conta uma história que para você às vezes é simples. Eu estou montando o meu encontro, que chama Barras Invisíveis, e ela é formada em 3 pilares. E aí a equipe que estava montando comigo, eu estava falando, ai gente, mas eu vou contar isso. Aí a equipe assim, puta, mas é tão legal você falar desse assunto. É curioso, porque às vezes para a gente não é tão legal, porque faz parte da nossa história, mas para quem está ouvindo é mais legal do que para a gente, porque a gente já viveu. Então também é legal você contar coisas que realmente são verdade. É um trabalho para empoderar mulheres, é isso, Adriana? É um trabalho para... Conta mais para o meu público aqui, pô. É para falar um pouco sobre essa questão da autoestima, porque eu acho que tudo na nossa vida, estou falando com mulher em especial, tá? Não que os homens, mas eu acho que os homens têm mais facilidade de lidar com essas questões do que nós mulheres. Nós mulheres, eu brinco que a gente já meio nasce culpada, depois que nasce o filho a culpa aumenta ainda mais, a gente muitas vezes fica num relacionamento falido por medo de alguma coisa, às vezes a gente tem dificuldade de tomar uma atitude. Claro que essa é uma questão que está mudando, nós sabemos disso, a gente já conquistou muitas coisas, mas ainda nós temos questões para trabalhar. Mas a base, para mim, do grande sucesso de qualquer mulher, não estou falando de beleza, não estou falando de dinheiro, estou falando de alegria de viver, estou falando de conseguir dar essas voltas por cima, de ser inabalável, que tem a ver com o que eu fui convidada para falar, tem a ver com autoestima. E como é que faz para a gente ter uma autoestima legal? Sempre. É difícil sempre, porque não é sempre que a nossa autoestima tá boa. Não é. Nossa autoestima, ó, é que nem gráfico, que nem não tem, é que nem o gráfico do coronavírus. Aí eu assisto ali, um dia tá aqui, outro dia tá assim, eu falo, gente, agora? É para sair, é para ficar, volta para casa? Não, sai, melhor voltar, morreu 1000, volta. Meu Deus do céu, não, hoje diminuiu, não, hoje dá para sair. Tá confuso. A nossa autoestima é assim também, é confusa. Então não é sempre que tá legal. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então eu conto nessas barras invisíveis os 3 pilares que me transformaram na mulher que eu sou hoje. Um deles é o sonho. Essa que eu contei aqui para você, falar sobre o sonho, né? Como eu aprendi com a não realização do Ayrton
a realizar os meus. O fato dele ter morrido aos 33 anos, sem fazer, sem realizar as coisas mais simples para um homem daquele tamanho, eu falo, não, eu não vou viver isso, não. Se amanhã a vida me passar o tapete, pelo menos uns cheques aí de sonho eu tenho que dar. Então eu tenho que realizar. Eu não posso me permitir não realizar sonho. Claro que tem horas que você não consegue realizar. Eu estou aqui tentando, ainda mais quando tem a ver com grana, tem sonhos que ficam mais difíceis, mas estão sempre no meu foco. Então, assim, o sonho é um dos pilares que me transformou nessa mulher que eu sou hoje. A tragédia dele não ter realizado me fez realizar correndo os meus. Então, assim, mesmo às vezes sem poder, meio me atrapalhando, porque tinha a ver com viagem, o meu sonho de ir para a Disney era tão grande quanto o dele. Né? Eu tinha 19 anos, passei a vida vendo o Clube do Mickey na televisão, vendo o Silvio Santos falar lá do Clube do Mickey. Então, a primeira possibilidade que eu tive, eu corri para a Disney. Eu corri para lá com a minha mãe, fiquei lá para ver o Mickey de perto, para experimentar a Disney. Falei, bom, esse aqui já está cheio. E levou a dona Emma junto. Claro que eu levei, porque aí os meus sonhos foram, eu fui realizando os meus e automaticamente fui realizando os delas. E olha que curioso, Roberto, descobri, agora há pouco, fazendo um trabalho chamado Tabletop no Facebook, que é uma mesa de mulheres, muito legal, aliás, se vocês não viram, convido todos para assistirem, tá? Estão todos os episódios no Facebook, é uma roda de mulheres falando sobre determinados assuntos. E eu descobri no Tabletop, que eu convidei, em uma dessas rodas, eu coloquei minha mãe. Eu descobri que ela nunca contou para o pai dela, meu avô, o sonho dela, que era ser aeromoça. E também nunca tinha me contado. Então, assim, o meu avô morreu aos 77 anos. Minha mãe tem hoje 78 anos. E eu descobri que o sonho dela de ser aeromoça... Que ficou no ar, quer dizer, era um sonho da cabeça dela, há, sei lá, 3 meses atrás, 4 meses atrás. Por quê? Porque é uma geração de mulheres que não falavam. Elas não tinham voz, elas não podiam falar nem para o pai. Ela falou que na época dela, falar para o pai dela que ela queria ser aeromoça era praticamente falar que ela queria sair sozinha na rua. Era uma coisa meio esquisita, uma mulher independente a esse ponto. Então, e é curioso ela não ter me contado. Para vocês verem, então, do mesmo jeito que ela é de uma geração, claro, muito diferente, mas tem muitas mulheres que ainda não conseguem realizar os sonhos delas por vários motivos. Por vários motivos. Porque elas se auto-sabotam, porque elas não querem contar, porque elas não têm coragem. Então, eu tô a fim de falar sobre essas barras invisíveis por isso, para chegar perto dessas mulheres. Se eu conseguir fazer com que uma mulher realize um sonho, já tá bom. Os outros dois? Oi? A primeira é sonho, e as outras duas? Olha, é dinheiro. Uma delas é dinheiro, porque o dinheiro na minha vida tem um tamanho, eu falo para todo mundo, eu nunca tive vergonha de falar disso. Então, assim, ele faltou muito, depois ele chegou também. Então, eu experimento as duas coisas, mas o dinheiro me transformou também, né? E a mentira. Esses 3 assuntos estão sempre me rondando, assim, sabe? Porque eu tive experiências muito dramáticas com dinheiro, muito dramáticas com mentira e muito dramáticas com sonho. Eu contei uma delas aqui, não vou contar todas, porque senão acaba o nosso encontro. Mas, basicamente, esses 3 pilares eu escolhi. Claro que eu tenho muito mais coisas, né? A gente tem muito mais experiências para trocar e para falar, mas para falar das barras invisíveis, porque eu acho que são barras que pegam nas mulheres, assim. A coisa da grana pega em todo mundo. A gente acha que só consegue determinadas coisas com grana. A coisa da mentira, porque não vem falar, não, porque eu só falo a verdade. O ser humano mente muito o tempo inteiro. A gente mente, sei lá, quantas 1000 vezes por dia. A gente mente, entendeu? Isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Então, assim, ter que lidar com a mentira e com a verdade é uma questão. Então, e assim, eu tive que lidar com a mentira muito cedo, muito, muito cedo. E isso mexeu muito profundamente comigo. Então, eu escolhi esses 3 pilares para contar um pouquinho da minha história e para tentar aproximar as mulheres e quem estiver comigo, um pouquinho para participar desse papo, sabe? Para tentar transformar. E aonde que as nossas amigas daqui podem acessar esse trabalho? Então, eu estou pensando agora, porque tudo isso era um projeto antes da pandemia de um jeito, né? Eu fiz um podcast também,
E aí era tudo meio que casado, o podcast, o encontro, que pode ser numa empresa, pode ser num lugar. Agora, com essa pandemia, eu já não sei mais como será. Eu acho que eu vou começar a criar uma forma de falar desse Barras Invisíveis aqui online com as pessoas. De Ah, repente, criar uma com toda plataforma, certeza. né? Porque, assim, até esse encontro acontecer de novo, não que nós não vamos voltar ao normal, mas eu acho que o teatro, o cinema, os encontros presenciais serão os últimos. Vai Ah, voltar, mas ainda vai demorar um pouco para isso acontecer, com toda certeza. né? Adriane, brigadíssimo, Ah, brigadíssimo, brigadíssimo. imagina É que sempre uma delícia conversar com você, poder mostrar você para as pessoas. eu fico muito feliz também. Muito obrigada, Roberto. Aliás, eu vou mostrar esse projeto, ele está finalizado. Eu vou te mandar, que assim você me dá umas dicas de como é que a gente pode fazer para criar uma forma de transformar ele em Vamos, verdade. vamos. Não, e olha, e se você estiver procurando um parceiro, não mulher, né, mas que gosta de debater esse tema, vamos fazer juntos, poxa. Vamos, com muito prazer. Eu vou te mostrar depois, vou te mandar tudo no WhatsApp para você ver, tá? Fico esperando. Olha, obrigada pelo convite. Muito obrigada aí por vocês terem me ouvido. Adorei Oh, estar nessa que delícia. live. E espero que vocês sejam inabaláveis mesmo, porque é disso que a gente precisa, de uma fé inabalável, de amor na gente de uma forma inabalável, né? É isso que eu espero para a nossa vida e que esse ano passe rápido, porque já deu merda. Então, que venha logo 2021, pelo amor de Deus. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. 8h30 agora tem live com a Vanessa, a cantora Vanessa Camargo. Então, não Que percam, estão todos legal. convidados, venham, tá? 8h30. 8h30. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Obrigado, tchau. Maravilhosa Adriane Galisteu. Sabe que é tão lindo a gente ir criando nessa vida essas dimensões. Pessoal, 2 recados. Primeiro, ainda pode acessar o curso Viver de Palestra, que está lá na minha bio. Então, é o último dia. Último dia. Eu vou entrar na live do Arthur Chiriachique daqui a pouco. Vou ser entrevistado. Será que alguém escreve Arthur Chiriachique para saber que eu vou entrar 8 e pouquinho, tá? O que vocês acharam da live com a Adriane? Turma, escreve. Vamos para a live do Arthur Chiriachique? Vamos para a live do Arthur Chiriachique? Vamos para a live do Arthur Chiriachique. Aí, Deni. Viver de Palestra. É o último dia, tá? Amanhã, último dia. Agora, às 20 horas, todo mundo no Arthur Chiriachique. Quem vai no Arthur Chiriachique, escreve eu. Vamos para a live do Arthur Chiriachique. Pessoal, beijo para vocês.